O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados. Nossa aula de hoje se chama A Conexão que Abre Todas as Portas. Estamos estudando, conhecendo e conversando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. A gente está no módulo 2, que se chama 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. Dentro do módulo 2, a gente está no capítulo 1, que se chama Demonstre interesse nos interesses dos outros. Esse capítulo eu dividi em 3 partes, já estudamos a parte 1 e a parte 2, hoje é a última parte, a parte final, a parte 3 do capítulo 1, ok? Bom, como eu sempre gosto de fazer, eu vou começar a nossa aula fazendo uma pergunta para que vocês entendam melhor por que o título da aula é A Conexão que Abre Todas as Portas. E para vocês entenderem quando a gente for para o livro, do que o livro está falando, tá? Você já conheceu alguém que em poucos minutos de conversa fez você sentir que você era realmente importante? Talvez essa pessoa nem seja a mais inteligente para fazer você se sentir assim. Talvez ela nem seja a mais rica, né, que tenha estrutura para fazer você se sentir assim. Talvez ela nem seja a mais famosa, né? Mas tem algo diferente nela, certo? O quê? Essa pessoa, ela olha nos seus olhos quando conversa com você. Essa pessoa presta atenção no que você diz quando conversa com você. Ela faz perguntas para você. Ela demonstra curiosidade sobre a sua vida, o que você está vivendo, o que você está passando. E quando a conversa entre vocês dois termina, você sai dali com aquela sensação de que você encontrou alguém especial. Isso já aconteceu com você, correto? Porque isso já aconteceu com todo mundo, né? Graças a Deus tem muita gente boa nesse mundo. Agora eu quero que vocês pensem no contrário. Quantas vezes que você conversou com alguém e esse alguém passou o tempo inteiro falando dela mesma? Sem perguntar nada sobre você, sem demonstrar o menor interesse sobre a sua vida, sem realmente parar para ouvir você. Muito mais, né? Muito mais pessoas agiram assim com você do que da primeira forma que eu exemplifiquei, correto? Então, gente, a diferença entre essas duas experiências que eu citei revela, na verdade, uma das maiores lições que todo o capítulo 1 do módulo 2 traz para nós, ok? É sobre isso que o final do capítulo 1 vai falar, sobre a diferença entre essas duas experiências, né? Então, continuando o nosso estudo do livro, a gente chega no final do primeiro capítulo com o autor nos mostrando que criar conexões verdadeiras nunca foi tão possível na era que a gente vive hoje, ok? Agora fica mais claro para vocês? O título da aula faz mais sentido? A conexão que abre todas as portas. Nós vamos falar sobre essa conexão, né? Mas eu gosto de contextualizar antes da aula começar para vocês se colocarem dentro do conteúdo e entenderem que eu não estou falando aqui sobre nenhuma tese de mestrado e doutorado, não. Estou falando sobre a vida real. Por isso que eu encaixo vocês aqui em todos os exemplos e gosto de começar fazendo perguntas, que é para vocês se colocarem ali dentro das respostas e entenderem que isso acontece com vocês também, tá? E aí vocês se identificam. E aí vocês prestam mais atenção na leitura. Tá joia? Vamos para a leitura. Depois eu pego o coração do texto, gero aquela famosa ferramenta de transformação que vocês adoram, né? Para vocês aplicarem na vida real de vocês, na vida prática, assim que a aula terminar, e começarem a melhorar um pouquinho a cada dia, né? Transformarem a vida de vocês para melhor. Para vocês prosperarem em todas as áreas da vida, ok? Esse é o meu propósito aqui no canal, e o meu canal não é só sobre dinheiro, tá? Então vamos lá. Aquele velho ditado, uma mão lava a outra, não é exemplo de reciprocidade. É exemplo sim de barganha.
uma trajetória completamente diferente que acaba com a magia que torna as interações tão memoráveis. É essa magia que nos atrai. Ela nos traz confiança e um sentimento genuíno de pertencimento e propósito. Hoje simplesmente não há desculpa para não demonstrar interesse nos interesses dos outros. Mesmo que você não participe ativamente de clubes, grupos ou organizações locais, onde se realizam interações presenciais, existem inúmeras oportunidades de descobrir as paixões e os interesses das pessoas. O que pode acontecer se você passar 5 minutos todo dia olhando a página do Facebook de 3 amigos, a biografia profissional de 3 clientes ou o blog de 3 funcionários que você ainda não teve tempo de conhecer bem? Para começar, certamente vai aprender algo que não sabia sobre eles. Também é provável que passe a gostar mais deles. Talvez vocês tenham interesses parecidos, o que serviria para conversas ou parcerias futuras. Talvez alguma dessas pessoas esteja passando por um período difícil. Seria uma oportunidade para incentivá-la e demonstrar empatia. Talvez vocês tenham um amigo em comum, o que facilitaria o relacionamento, por já haver certo nível de confiança e porque talvez essa amizade se baseie nas experiências que os dois têm em comum com esse amigo. Nunca subestime a importância dessa afinidade. Tendemos a não gostar do que não conhecemos, escreveu em seu blog Amy Martin, fundadora da Digital Royalty e uma das 20 mulheres mais influentes no Twitter, de acordo com a revista Forbes, após a sua primeira experiência com a NASCAR. Muitas pessoas não entendem a monotonia de curvas à esquerda e mullets, referências ao fato de as pistas serem ovais, sempre com curvas para a esquerda, e ao corte de cabelo favorito dos pilotos. Ela estava inserida nessa cultura pouco antes de comparecer à corrida Daytona 500 em 2011. Pouco depois publicou um post elogiando a NASCAR por alcançar um nível raro de conexão e influência autênticas com seus fãs. O que aprendi foi o seguinte: os pilotos fazem sessões de perguntas e respostas e autógrafos com os fãs no dia da corrida. O dia da Daytona 500 é o mais importante do ano para a NASCAR. Duvido que Brett Favre ficasse de conversa com milhares de fãs no dia da final do futebol americano. Recebi autorização para ir aonde quisesse. Fiquei empolgada por ter acesso ilimitado e algumas vezes com medo de atrapalhar as equipes. Eu estava bem no meio da ação e não era a única. Moral da história: os fãs têm acesso de verdade. Quanto aos motivos que levam Martin a acreditar que a postura da NASCAR é uma estratégia inteligente para qualquer esporte, ela cita os seguintes: acesso leva a conexão. Fãs podem realmente conhecer a pista de corrida. Conexão leva a relacionamentos. Isso vale para todas as idades. Relacionamentos levam à afinidade. E é impossível fingir essa afinidade. A afinidade leva à influência. É por isso que tantas marcas são atraídas pela NASCAR. Influência leva à conversão. Esses fãs provavelmente vão comprar tudo o que o piloto vender. Martin encerra o post falando do alcance potencial da conexão autêntica da NASCAR com a sua base de fãs. 150 mil torcedores nas arquibancadas, mais 30 milhões assistindo pela TV. Caso aproveitem a oportunidade oferecida pela era digital. Se você aplica esse nível de acesso a uma audiência maior por meio das redes sociais, o potencial é enorme, explica Amy. E se o mesmo acesso aos bastidores
que é oferecido fisicamente aos fãs na Daytona 500 fosse disponibilizado para os bilhões de fãs em potencial no Facebook, no Twitter e no YouTube que não assistem à corrida pela TV. O post de Martin conecta 2 pontos-chave no que diz respeito à demonstração de interesse pelos interesses dos outros. 1. As relações humanas são sempre mais fáceis quando nascem de uma afinidade. 2. O potencial para formar laços nos relacionamentos é astronômico. A questão é que você precisa ter um interesse autêntico pelos outros antes de esperar que alguém se interesse por você. Se todas as outras condições forem iguais, as pessoas vão fazer negócios com aquelas de quem gostam, disse o escritor John Maxwell em uma entrevista recente. E a verdade é que elas agem assim mesmo quando nem todas as outras condições são iguais. Gostamos de pessoas que gostam de nós. Assim, para que gostem de você, você deve demonstrar admiração pelo que os outros fazem e dizem. Muitos vêm afirmando que as pessoas não se interessam mais pelas outras. O foco no eu domina o nosso modo de pensar, agir e nos comunicar. Mas existem várias oportunidades de formar conexões, aprender mais, demonstrar interesse. Uma mudança na maneira de passar uma pequena parte do dia pode transformar radicalmente o modo como os outros percebem seu nível de interesse neles. Mudando a sua estratégia de envolvimento do cliente, você transformará radicalmente a visão do mercado sobre a sua empresa. Em vez de passar os dias buscando soluções para melhorar as suas redes sociais, passe um tempo se relacionando com seus amigos, colegas e clientes. Escreva posts curtos e elogiosos. Interaja com eles e descubra como ajudá-los a resolver os seus problemas ou quais objetivos pode ajudá-los a alcançar. Somos todos movidos pela dor e pelo prazer. Quando você é sincero na intenção de formar laços, aumenta suas chances de criar uma conexão significativa. E daí pode nascer uma colaboração progressiva e benéfica para todos. E hoje em dia, as conexões e parcerias autênticas podem rapidamente se tornar contagiantes, ok? O capítulo 1 termina assim, tá? A gente vai conversar sobre tudo isso que foi lido, mas só para dar um spoiler, na próxima aula a gente começa o capítulo 2 e o título do capítulo 2 é Sorria, ok? Lembrando que o módulo 1 fala de 6 coisas, ok? A gente terminou a primeira agora, a segunda é sorria. Então, vamos lá. Conversar, né? Agora, faz mais sentido para vocês o título da aula? Vamos lá, voltar no título da aula. A conexão que abre todas as portas, certo? Então, o módulo 2 fala de 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. O capítulo 1 fala da primeira maneira, que é demonstrar interesse nos interesses dos outros, tá? Vamos fechar esse assunto hoje. E o autor, já no início do final do capítulo 1, ele vai mostrar que criar conexões verdadeiras nunca foi tão possível, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, ele também vai deixar claro que criar conexões verdadeiras também nunca exigiu tanta intenção. Por quê? Porque a gente vive numa época em que a gente sabe muito sobre a vida das pessoas. Porque a gente vê as fotos delas, os vídeos delas, as publicações delas, a gente lê os comentários que elas fazem, né? Mas conhecer informações sobre as pessoas não significa conhecer essas mesmas pessoas. Olha o bingo aí, né? Existe uma enorme diferença entre você acompanhar alguém
e você realmente se interessar por esse alguém, certo? Ok. Então o livro começa fazendo uma reflexão muito importante nesse final de capítulo. Ele explica que demonstrar interesse pelos outros não pode ser uma barganha, gente. Não pode ser moeda de troca. Não pode ser uma troca calculada por interesse, ok? Não pode ser uma atitude motivada apenas por aquela pergunta que eu já falei na última aula. O que eu vou ganhar com isso? Certo? Relacionamentos que são construídos apenas em cima de interesse, eles acabam se tornando frágeis, tá? Porque quando cada gesto que você faz espera uma recompensa, você não tem mais espontaneidade nenhuma, a espontaneidade desaparece, né? A confiança enfraquece. E as pessoas, gente, elas percebem isso, tá? Que você está agindo por interesse. Agora, quando o interesse é genuíno, é sincero, quando ele nasce de uma vontade sincera de realmente conhecer a outra pessoa, aí acontece uma coisa diferente. Porque aí as pessoas começam a sentir que tem valor perante você. E isso cria um vínculo muito mais forte. Bingo, tá? Vamos pensar aqui por um instante. Vamos contextualizar para ficar fácil para você entender. Quando alguém pergunta como você está, você consegue perceber quando que essa pergunta é feita apenas por educação? Claro, né, gente? Você também consegue perceber quando nessa pergunta existe uma preocupação verdadeira? Claro, né, gente? A gente não é retardado, né? Então, assim, quase sempre a gente vai conseguir, né? Identificar. Porque a sinceridade, ela não aparece apenas nas palavras. Ela transparece muito na intenção com que a pessoa fala. Outro bingo, tá? Logo em seguida, o livro lembra a gente que hoje não tem desculpa para a gente deixar de conhecer melhor as pessoas. E que com poucos minutos do nosso dia, a gente pode descobrir interesses em comum que nós temos com elas. Conhecer os sonhos delas, os projetos, os hobbies, os momentos importantes que elas viveram. E você consegue até perceber quando que alguém está enfrentando uma fase difícil. E isso muda completamente a forma de você se relacionar com essa pessoa. Então você imagina encontrar um colega e perguntar justamente sobre um projeto que esse colega compartilhou alguns dias antes. Não é diferente de só perguntar, oi, tudo bem? Né? Ou você lembrar de uma conquista, né, desse colega que alguém publicou. Ou você enviar uma mensagem, simplesmente para desejar força para esse colega num momento delicado. Gente, são gestos simples, mas poderosos, tá? Porque eles estão dando um recado, eles estão levando uma mensagem, eles estão falando, eu me importo com você. Bingo! E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas estejam precisando ouvir no mundo hoje. Eu me importo com você, ok? O autor, então, vai trazer a história da Amy Martin. A Amy Martin, antes de conhecer o universo da NASCAR, não entendia por que tanta gente era apaixonada por aquele esporte. Para ela, parecia apenas uma corrida. Só que tudo mudou quando ela foi e teve acesso aos bastidores, conheceu os pilotos, conversou com os fãs, né? Percebeu a cultura que existe por trás daquele evento. Então ela deixou de enxergar apenas carros dando voltas apostando corrida. Ela passou a enxergar as pessoas dirigindo os carros, as histórias daquelas pessoas, as emoções que aquelas pessoas viviam, a comunidade que existia em volta da NASCAR. E aí ela fez uma descoberta muito interessante. Qual foi? A descoberta que ela fez foi que quanto mais a gente conhece algo, mais fácil é para a gente criar afinidade por esse algo.
E isso também vale para pessoas, tá? Eu falei algo, mas também vale para pessoas, porque como ela usou o exemplo da NASCAR, eu falei algo, mas vale para as pessoas. Muitas vezes a gente julga as pessoas sem realmente conhecer as pessoas, né? Então a gente cria opiniões rápidas sobre elas. Só que às vezes basta você ter uma conversa mais profunda com aquela pessoa, uma experiência compartilhada com ela, ou apenas um pouquinho mais de convivência, e a sua percepção sobre aquela pessoa muda completamente. É ou não é isso que acontece? Então a Amy, ela resume esse processo numa sequência muito interessante que eu não posso deixar passar em branco. Ela fala que primeiro vem o acesso, depois do acesso nasce a conexão, depois essa conexão fortalece o relacionamento, esse relacionamento cria uma afinidade, essa afinidade gera influência e essa influência é que produz os resultados que você tanto quer para a sua vida. Bingo! Você percebe que o ato de influenciar não apareceu no começo dessa trajetória? Você percebeu que o ato de influenciar aparece no final dessa trajetória? Ok? É isso que o livro está te ensinando hoje. Isso é uma grande verdade. Quem tenta convencer alguém, ou seja, influenciar convencendo, antes de criar um relacionamento com essa pessoa, vai encontrar resistência. Não vai conseguir fácil. Mas quem primeiro conquistar a confiança desse alguém, vai conquistar o ato de conseguir influenciar esse alguém naturalmente. Olha o bingo de milhões aí. Essa lógica, gente, vale para todas as áreas da vida, tá? Família, trabalho, negócios, amizade, tá? Até dentro da sua própria casa. É um padrão, tá? O livro também traz uma frase muito conhecida de John Maxwell. Ele fala que as pessoas fazem negócios com quem elas gostam. Só que isso, gente, vai muito além de negócios, tá? A gente gosta de estar perto de quem nos faz sentir importantes, né? A gente gosta de quem lembra do nosso nome quando encontra com a gente novamente. A gente gosta de quem pergunta como que a gente tá. A gente gosta de quem celebra as nossas conquistas junto com a gente. A gente gosta de quem demonstra interesse pelo que a gente valoriza. Por quê? Porque a gente deseja ser visto, não apenas observado. Certo? Outro bingo aí. E no final do capítulo, o livro traz um conselho que é extremamente prático, que eu também não posso deixar de falar. Ele fala que em vez de você gastar todo o seu tempo tentando descobrir como chamar a atenção das pessoas, você tem que descobrir como oferecer a sua atenção para as pessoas. Bingo, é o contrário, percebem? Em vez de você pensar apenas no próximo conteúdo que você vai publicar, reserve alguns minutos para você comentar na publicação de alguém. É o contrário, né? Parabenizar essa pessoa por uma conquista, incentivar um projeto, responder uma mensagem que te mandaram com carinho, perguntar como é que essa pessoa está passando. São pequenas atitudes, gente. Só que essas pequenas atitudes são capazes de transformar completamente a maneira como as pessoas são percebidas. Porque pessoas inesquecíveis não são aquelas que vão falar mais para você. Pessoas inesquecíveis são aquelas que vão fazer as outras pessoas se sentirem importantes. Ok? Bingo, né? Eu acho que é muito óbvio tudo isso que eu tô falando, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? E aí o capítulo termina lembrando que todos nós somos movidos por duas forças, né? Quais são? Evitar a dor e buscar o prazer, certo?
Então, quando a gente ajuda alguém a superar uma dificuldade, a alcançar um objetivo, a gente está criando um valor verdadeiro com essa pessoa. Porque ou a gente está ajudando ela a evitar a dor, ou a gente está ajudando ela a alcançar o prazer, né? E relacionamentos que são construídos em cima desse tipo de contribuição dificilmente são esquecidos. Isso é uma verdade, tá? Pensa aqui comigo, para ficar mais claro na sua mente, né? Vamos jogar agora para a sua vida. Você demonstra um interesse verdadeiro pelas pessoas? Ou você apenas espera que essas pessoas se interessem por você? Pensa. Quanto tempo da sua semana que você dedica a conhecer melhor essas pessoas? Tem alguma pessoa que talvez esteja precisando apenas de uma mensagem sua, talvez uma conversa ou uma palavra de incentivo? Para você é fácil fazer isso, mas você não faz? O que poderia mudar nos seus relacionamentos se você passasse a oferecer mais atenção do que você espera receber? Menos você e mais os outros. Correto? É exatamente essa forma de construir conexões que a gente desenvolve na cartilha Mente de Ouro, né? Para que você tenha prosperidade. Mas uma prosperidade que não seja apenas construída em cima do que você sabe. Que também cresça através da confiança que você desperta nas pessoas, né? Da empatia que você desperta nelas. Da sua capacidade de criar relacionamentos saudáveis. Por isso que na cartilha Mente de Ouro você aprende a fortalecer sua inteligência emocional, desenvolver uma comunicação mais humana, construir conexões verdadeiras, aumentar o seu poder de influência através do respeito, da autenticidade e da valorização genuína das pessoas. Junto da cartilha, você recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua nova mentalidade. São exercícios rápidos e curtinhos, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo feito em cima de muito estudo, muito tempo gasto aprendendo e feito com muito carinho, lógico, né? É o coração de muita coisa que eu estudei para vocês conseguirem aplicar e cortarem o caminho mesmo, né? É um atalho. Agora eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. Deixa eu pensar. O que eu ainda não perguntei para vocês? Que atitude simples que você pode ter ainda hoje para você fortalecer um relacionamento? Qualquer relacionamento seu. Uma atitude simples para hoje. Responde aí depois para mim, ok? E antes da gente encerrar nossa aula, eu quero deixar o desafio para você, o desafio da Mente de Ouro, né? Porque aqui no Clube da Mente de Ouro, o conhecimento só tem sentido quando a gente transforma ele em prática. Então, hoje, eu quero que você escolha 3 pessoas. Pode ser um amigo, um cliente, um familiar, um colega de trabalho. Eu quero que você reserve alguns minutos para você conhecer melhor cada uma dessas 3 pessoas. Então, leia algo que um deles publicou, pergunte a um deles sobre um projeto que ele tem, se interesse sinceramente por aquilo que faz parte da vida dessas 3 pessoas, ok? Sem pedir nada em troca. Apenas para você fortalecer a sua conexão com essas 3 pessoas. Depois eu quero que você observe o que acontece. Você vai perceber que muitas vezes as maiores oportunidades começam com uma demonstração genuína de puro interesse. Puro interesse que eu falo é interesse puro, tá? Ok? E depois você volta aqui para contar pra gente nos comentários como é que foi essa experiência, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a fazer novos contatos. Aqui você aprende comigo a construir relacionamentos que vão permanecer na sua vida.
Porque influenciar verdadeiramente não nasce de você se autopromover, tá? Nasce da confiança, da empatia e da capacidade que você tem de fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Entendam, gente, guardem isso. Quando você deixa de buscar apenas atenção das pessoas para você e você começa a oferecer essa atenção para as pessoas, a sua maneira de se relacionar muda completamente. E junto com ela, muda a sua influência, a sua credibilidade e as oportunidades começam a surgir ao longo da sua vida, ok? Então, você já sabe que aqui cada aula até termina, mas a transformação que essa aula causa na sua vida continua acontecendo, ok? Como sempre eu te lembro no final da aula de que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Então, espero você na próxima aula. Um beijo grande no coração de vocês.